Olá, meus alunos do nono ano, aqui é o professor Raimundo Pereira. Vamos dar continuidade à aula da semana passada sobre acústica. A acústica é uma parte da física que estuda os sons. E a gente parou nos instrumentos musicais. A gente vai continuar na página 100, instrumentos musicais, e, e finalizar essa parte de acústica. Então, os instrumentos musicais pode ser de três tipos que está destacado aqui: instrumento de corda, instrumento de sopro e de percussão. O instrumento de corda pode ser um violão, um violoncelo, um cavaquinho, contrabaixo, banjo, harpa. São instrumentos de corda. O funcionamento desses instrumentos baseia-se num mesmo princípio, onde os objetos vibram e há uma transmissão da vibração do ar ao redor das ondas produzidas pelas cordas dos instrumentos. Aí, como é por exemplo, um violão tem corda com som diferente? O que é que define isso? O que vai definir é o que? O tamanho da corda, a espessura dela, ou seja, o diâmetro dela, e, e a forma que ela está sendo tensionada, ou seja, que ela está mais dura ou está mais esticada. Então, isso vai fazer com que ela produza sons diferentes. Aí vai produzir notas musicais diferentes. Aí, no caso, o instrumento de corda é tocado com as mãos, por exemplo, o violino é tocado com um tensor, e a pessoa vibra, passa esse tensor nas cordas e vai produzir o som. A harpa é tocada com as mãos também. Agora a gente vai ver instrumento de sopro. Instrumento de sopro, como exemplo, flauta, saxofone, clarinete, trombone, tuba, oboé, são alguns exemplos de instrumento de sopro, em que o ar é colocado em vibração por meio do assopro do músico. O músico pode variar o comprimento da coluna do ar que vibra dentro do instrumento e com isso consegue produzir sons diferentes. Então, no caso do instrumento de sopro, tem que utilizar a boca para produzir esse som, como está aqui nessa imagem. Né? Tem a flauta e tem a flauta de pan. Instrumento de percussão. Percussão quer dizer bater. Instrumentos de percussão são aqueles que o músico bate com as mãos, com baquetas, colocando em vibração esses instrumentos que são construídos em pedaços de couro esticado, lâmina de metal, entre outros materiais, madeira, tudo que pode ser produzir sons utilizando as mãos é um exemplo de instrumento de percussão. Exemplos: gongo, sino, triângulo, prato, peças de metal. Tudo pode ser um exemplo de instrumento de percussão. Também tambores, bangolins, atabaques, são feitos de couro. Então, ainda tem os pianos, que são instrumentos que tem tubos, e esses tubos, ao ser tocados, vai produzir um som. Agora a gente vai entrar noutra parte relacionada ao som, é a relação de velocidade do som no ar. Eu vou citar um exemplo bem clássico para vocês entenderem com relação à velocidade do som de um trovão. Por exemplo, um raio cai, por exemplo, em água branca e você vê ele cair na água branca. Ele leva um tempo para você escutar o som que ele provoca. Isso está por quê? Por que isso acontece? Porque a velocidade da luz e do som, elas são muito diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. A velocidade do som no ar é 343 metros por segundo. Já a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo. Vejam a diferença. 300 mil para 343 metros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Quilômetro. E no ar, ela só é 343
metros. É por isso que quando cai o raio, você vê a luz, passa alguns segundos, é que você vai escutar o som, porque o som ele anda mais devagar no ar. É por isso que há essa disparidade de tempo, de você ver a luz do raio cair na luz e depois escutar o som que ele provoca ao deslocar o ar. Então, há essa diferença, por quê? Porque a velocidade do som no ar é uma e a velocidade da luz no ar já é outra, bem mais rápido. Por isso que há essa diferença. Toda vez que cai um raio, quando você vê ele numa distância, ele vai demorar um tempo para você escutar o som dele. Deixa eu ver aqui agora o que é que vem. O som não se propaga apenas no ar. Todos os materiais ele pode emitir o som, só que cada material tem uma velocidade que o som vai ocorrer nele. No ar você vira aí que é 343 metros por segundo. Vamos ver aqui nessa tabela que tem aqui no final. Aqui você vê algum exemplo de velocidade do som em alguns materiais. Por exemplo, o ar, a gente já sabe que é 343. Na água, qual é a velocidade do som? Na água é 1440 metros por segundo. Já isso na água pura. Na água do mar, como ela é mais concentrada, a velocidade aumenta um pouco, é 1560. Na madeira rígida é 4000 metros por segundo. No vidro, 4.500. No aço, 5.000 e no alumínio, 5.100 metros por segundo. E o som e o eco. O que é o eco? É quando o som ele, ele é emitido, ele bate numa proteção e volta aquele mesmo som. Isso acontece com a distância adequada de aproximadamente 13 metros. E que você está numa barreira, por exemplo, dá um grito, o som bate num morro e ele volta e você escuta. É chamado isso de eco. E o eco também é utilizado para saber, para utilizar nos navios para saber a quantidade do som. Aí eu quero falar para vocês sobre duas palavras: ultrassom e infrasom. O que é isso? É que o ouvido humano ele consegue escutar som em uma determinada altura, em uma determinada faixa de intensidade, que é a unidade, como eu já falei na aula anterior, é o Hertz, que é utilizado para medir a frequência do som. Então, o ser humano ele pode escutar entre 20 Hz a 20.000 Hz. As ondas abaixo disso não são escutadas pelos seres humanos. Então, de 20 Hz a 20.000 Hz é chamado de infrações. E essas infrações não é captada. O ser humano só consegue captar ondas acima de 20.000 Hz. Abaixo de 20.000 ele não consegue. Aí tem alguns animais, como morcegos, que alguns animais conseguem ter essa percepção de escutar outras ondas diferentes. As baleias têm as frequências de onda bem baixa e ela consegue escutar essa frequência. E esse som também é utilizado nos navios para ver a distância que o navio está em determinado obstáculo. Aí ele emite uma onda, a onda bate e volta nele de novo, aí ele vai saber a quantos metros ele está em determinado obstáculo. Então isso é utilizado também em exame de ultrassonografia para saber né, como dizer, por exemplo, saber a determinada gravidade de uma doença, saber como é que está um tumor. Ele pode ser visto através de ultrassonografia. É porque emitir ondas vai ver, naquela região tem uma consistência diferente. E a gente está finalizando por aqui a aula. E esses conhecimentos é muito importante para vocês entender que o som ele, ele vai serve de comunicação entre muitos animais, seres vivos, e também serve para produzir som de instrumento, entre outras coisas. Então a gente fica por aqui, agradeço a todos por estar ouvindo, vendo a aula e ouvindo, e
agora vocês vão responder a atividade, e a nona atividade está relacionada com esse conteúdo, que é acústica. Obrigado a todos e até a próxima aula.